Prece inicial, vinha de luz, pelo Espírito Emmanuel, de Francisco Cândido Emmanuel, Xavier. Atritos físicos. Mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhes também a outra. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 39. Alguns humoristas pretendem descobrir na advertência do mestre uma exortação à covardia sem noção do respeito próprio. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos ditames do amor, essência fundamental de seu evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Quando o homem investe contra outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. O murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. E sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. O homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se tratado com a ira que o possui. A abelha não ferrotoa o apicultor, amigo da brandura e da serenidade. O único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-o a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contendor ou os circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. A recomendação de Jesus abre-nos abençoado avanço. Oferecer a face esquerda, depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor. É chamá-lo à razão enobrecida, reintegrando-o de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Em qualquer conflito físico, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos do bem. O gesto é a força que se expressará convenientemente. Segundo reconhecemos, portanto, do conselho do Cristo, não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. Marcela? Fechemos os nossos olhos, deixemos também um pouco de lado as nossas preocupações cotidianas. Vamos lá. Mestre Jesus, espiritualidade do Caritas, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui hoje, na última reunião, né, do ano, para aprender as lições do Cristo a serem proferidas pela nossa irmã Maria José, que ouçamos atentos, né, a cada lição e que, sobretudo, nós possamos praticá-las, né, no nosso dia a dia, e notadamente em razão do ano que está por vir. Que assim seja. Boa noite a todos. É com muita alegria e mais uma vez sou acolhida aqui. Já estava morrendo de saudade dessa energia boa. Como eu disse logo no início, a gente gosta de vir para cá para se sentir bonito. Porque só encontra todo mundo bonito, com um sorrisinho, né? Um sorriso, um olharzinho bacana. E é bom a gente estar aqui no meio das coisas boas, no meio do que é bom. Nós espíritos, ainda na condição de imperfeitos, endividados, precisamos ser positivos, né? Precisamos ser otimistas. E a gente precisa buscar meios onde a gente possa se sentir bem, onde tenha o bem-estar da alma, onde a gente possa estar junto daqueles que nos oferecem boa guarida, que nos oferecem uma boa acolhida, que nos oferecem um sorriso, um olhar. Então a gente precisa buscar sair da mesmice, sair do marasmo, da monotonia, daqueles momentos angustiantes e depressivos e buscar energia, luz,
cor vida. E aí, como todo mundo no mês de dezembro, as casas estão falando muito do clima fraterno que se encontra a terra, porque é o mês de festejar a natividade, né? O nascimento do Cristo. E como a gente sabe que isso é simbólico para nós, é a terra quem precisa ainda desse tipo de calendário, dessas festividades, para chamar a atenção da humanidade, que a gente não pode esquecer das lições do Cristo. São inúmeras. E para mim até foi difícil escolher quais é que eu ia trazer hoje para cá, né? Então eu sei que aqui as pessoas vão dizer, ele esqueceu de tal. Por favor, já me perdoe. Eram aquelas que, à medida que eu ia passeando no Evangelho, foi me chamando mais atenção. E quando eu pensei, meu Deus, já tem 9, só vou botar mais uma, porque senão ia ficar, vocês só iam sair daqui amanhã. Então aqui nós temos, né? Como sempre a gente gosta de trazer essa figura simbólica também, porque a gente faz essa ideologia, essa imagem dentro de nós, porque também a humanidade nos mostrou dessa forma. Mas cada um sabe como é a presença do Cristo em cada um. Você passa para mim ou tem algum? Ah, sim. É esse aqui? Ok, obrigada. Aqui? Ai, meu Deus. Estou por fora. Então aqui, só para quem reconhece, é uma imagem do Rio de Janeiro, aquela beleza espetacular, né? Então, somente para ilustrar, Jesus lançou um olhar profundo sobre tudo o que o rodeava. E a partir do que à primeira vista podia parecer corriqueiro, estruturou suas ideias. Mais de 2000 anos depois, suas lições continuam atuais e extremamente valiosas. Eu quis exatamente colocar estas palavras, porque eu sei que como fica guardado, não é, Jorge, aqui, de repente alguém na internet quer ir atrás e às vezes aquela determinada frase, ela responde alguns questionamentos. E a gente vai lembrar que, por mais que tenha passado mais de 2000 anos, da presença física do Cristo aqui na nossa terra, a gente precisa compreender que as lições são atualíssimas. E principalmente agora, esse momento em que o nosso país, o mundo está vivendo ainda conflitos terríveis por conta do orgulho, por conta da ambição, por conta do egoísmo, essa violência, como foi lida aqui no texto de Vinha de Luz, né? Esses ataques físicos, esses atritos, essa violência que reside em nós. Ela está em nós ainda. E é por isso que a humanidade ainda sofre. Porque nós ainda não compreendemos verdadeiramente a grande lição de Jesus, que veio reforçar mais uma vez a todos nós do amor divino, da essência maior da vida, que é o amor. Com simplicidade, as lições de Jesus promovem o resgate das tradições e a manutenção da esperança e da luta. Por que o resgate das tradições? Porque a gente sabe que a humanidade, em todos os cantos do mundo, essa época estão se comemorando também. É um sentimento de fraternidade que se apodera em nós. Parece que a gente fica um pouquinho mais manso. Parece que quando a gente olha o outro, a gente fica enternecido. Porque do céu, podemos dizer assim, figurativo, vêm as energias boas nessa época, principalmente, para poder contemplar toda a atmosfera terrena. E também da terra partem as energias em forma de rogativas, em forma de preces, também para o alto, para que todos nós possamos ser mais fraternos, mais humildes, mais simples, mais amorosos. Então, nós estamos vivendo essa época, não é exatamente a comemorar o calendário do consumismo, do comércio, aquilo que foi estabelecido. Outro dia, eu perguntando a uma criança da evangelização,
eu bem contente. O que estamos comemorando nessa época? O nascimento de quem? E a criança disse, Papai Noel. Quer dizer, Papai Noel parece que é mais importante do que o Cristo, do que lembrar do nascimento do Cristo. Porque o nascimento do Cristo marca exatamente para nós a vinda do Salvador, a vinda daquele que veio realmente trazer as lições amorosas de felicidade, de paz. E não foi à toa que todo o planeta se organizou para recebê-lo. Até mesmo a natureza estava harmoniosa, como sempre, para receber um espírito dessa envergadura. O espírito mais perfeito e puro que já adentrou o planeta Terra. Se lemos, aí aqui, sua palavra instiga as pessoas para que pensem sobre a realidade na qual vivem. E mais do que isso, sugere uma mudança de atitude. Ora, esse receituário que Jesus nos trouxe, não é só bonito não, para a gente ouvir e aprender. A gente precisa mudar. A mudança tem que acontecer em nós, para que essa mudança se repercuta no meio externo e a humanidade em si também possa modificar aquilo que é necessário. Se lermos com atenção suas parábolas e seus sermões, veremos que ainda temos muito a modificar no mundo contemporâneo, se quisermos instaurar suas lições de igualdade, justiça, liberdade, solidariedade, partilha e dignidade humana. Então a gente não pode só dizer assim, eu já li o evangelho todo. Ler é uma coisa, é uma etapa. Nós precisamos compreender, ler, precisamos estudar para que nós possamos compreender. E a partir do momento que a gente compreende o que Jesus nos trouxe, a gente precisa entender que estamos ali com um compromisso. Porque Jesus não nos obriga a nada. Ele apenas nos convida. Ele nos sugere. Jamais ele usou de qualquer força no sentido de obrigar que a gente faça o que ele está dizendo. Não. Há um respeito de uma lei divina chamada livre-arbítrio. A sugestão é que amemos. A sugestão é que acolhemos. A sugestão é que nós ajudamos. A sugestão, mas fica a nosso critério. Acatar essa sugestão ou não. Então é por isso que a gente precisa compreender que o convite que Jesus faz a todos nós é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, é para que nós possamos instaurar no meio de todos nós a igualdade, a justiça, a liberdade, a solidariedade, a partilha e a dignidade humana. Principalmente essa dignidade humana que é preciso, esse respeito. Muitas vezes estamos agindo, pensando e olhando ao outro como se fossem mercadorias, coisas. E nós precisamos entender que somos pessoas, somos espíritos. E precisamos olhar o outro como nós somos, na igualdade de direitos, na igualdade de deveres também. Porque todos nós somos irmãos, filhos de um mesmo pai. E a primeira lição que eu trouxe, viver com simplicidade. Não se desespere porque não se tem coisas materiais. Aqueles sonhos de consumo e que dizem assim, ai como eu queria ter, ai como eu queria isso, ai como eu queria aquilo. Nós precisamos, como espíritos, nos acostumar a vivermos em simplicidade. E aí diz aqui, os ensinamentos de Jesus são um convite a esse retorno da simplicidade. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Esse puro de coração é a simplicidade, é a pureza da alma, é a humildade. Nós precisamos disso. Essa simplicidade, lição número 1 que Jesus trouxe quando nasceu. O lugar que foi escolhido para recebê-lo aqui no planeta Terra, não foi um berço de ouro, como materialmente podemos dizer. Uma manjedoura simples, rodeada de animais,
sem nenhum luxo de nada, para mostrar a primeira lição da simplicidade. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Quando Jesus diz, vinde a mim todas as criancinhas, não é? Que a gente se assemelhe a elas. Mas ele não quis dizer que criança não é um espírito. E espírito, quando vem para cá, traz também suas experiências. As experiências frustrantes, os seus erros. Ele não se referia a isso. Ele buscou a figura da criança para mostrar a pureza do coração. Porque muitas vezes sabemos que a criança, naquele momento, que a gente até reclama de alguma coisa, de alguma travessura, ou para ensinar-lhe alguma coisa, ela não fica zangada por muito tempo. Na mesma hora, ela já está de novo junto de nós. Parece que a esquecesse de que recebeu uma reclamação. Então, a criança tem essa figura, nesse sentido da pureza, e Jesus exalta que aquele que se assemelhar a um desses pequeninos, esse sim é puro de coração, nesse sentido, dessa simplicidade, dessa humildade, dessa pureza. A segunda lição, e aí uma lição grandiosa, lição essa que resume aqueles todos mandamentos, né? Amar o próximo. E a gente não colocou aí como segunda lição, amar a Deus, amar ao próximo e amar a si. Nós estamos destacando amar o próximo. Porque a gente não vai conseguir amar o próximo se não consegue amar a Deus e não amar a si. Se a gente consegue amar o próximo, a gente automaticamente já está amando a si mesmo, que nós somos a essência divina, e a Deus. E aí Jesus nos lembra o mais importante. Ame, isso aí tirado de Lucas, e aí está nas mesmas palavras. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então, o nosso compromisso é esse. E o amor que ele aqui destaca é o amor incondicional, é o amor maior. É aquele onde não estabelece contrato, onde não estabelece condição. Eu só faço isso se aquilo. Não é assim. É amar. Amar. E não se preocupar a quem. E não se preocupar se também está sendo amado. O nosso papel é amar. E amar basta. E amar é tudo. Não foi à toa que poetas, escritores de várias gerações escolheram o amor e o amar como tema das suas obras. Porque sabia que lá na sua alma, o que mais valia e o que vale é o amor. E é o amor sincero, o amor verdadeiro, desse que Jesus tanto nos chama a atenção. O amor ao próximo é a grande lição de Jesus Cristo para um mundo melhor. Praticar o amor, a caridade e a solidariedade não teria tanto valor se não servisse para construir um mundo mais irmão e mais justo. E é por isso que quando as pessoas nessa época perguntam, o que é que o mundo precisa? É inevitável as pessoas dizerem a mesma coisa, precisa de amor. Porque o amor implica respeito, implica compreensão, implica tolerância, implica a caridade em si, o olhar fraterno um com o outro, a indulgência. Então, tudo isso aí está dentro do amor. E nós precisamos disso diariamente. E as pessoas dizem assim, hoje eu estou tão carente, estou precisando disso. Nós somos espíritos carentes. Nós ainda temos lacunas que não foram preenchidas. E isso é muito bom, porque o nosso papel é trabalhar, é lutar, é ir em busca daquilo que é necessário preencher essas lacunas.
E nós precisamos entender que nós somos seres em formação. Não estamos totalmente completos, formados. Precisamos buscar. E isso é muito bom, porque isso é uma forma do homem se movimentar, do homem não ficar estagnado, do homem não ficar acomodado. Ele precisa ir buscar o que é bom para preencher aquilo que nós chamamos de vazios. Nós precisamos disso. E ele diz exatamente, praticar o amor e a caridade. Porque se não fosse assim, não teria sentido a gente querer um mundo melhor. A gente só pode estar no mundo melhor se os seus habitantes estiverem também bem. Uma frase que o professor Humberto Vasconcelos sempre nos chama a atenção lá na casa a qual nós trabalhamos. Ele diz assim: de que adianta estar no céu se aqueles que eu amo não estão? Eu não posso estar num céu sozinho. Eu não posso me sentir feliz sozinho. Eu não posso estar bem se aqueles que me são caros estão sofrendo, se estão passando necessidades. Então eu não posso ser feliz de uma maneira egoística. Eu preciso estar junto de todos para que minha felicidade realmente tenha valia, seja completa. A terceira lição. Essa é difícil. Ai, como essa é difícil. Porque nós temos uma língua ferina. Os provérbios dizem assim: nós temos uma língua, uma boca e 2 ouvidos. Para quê? Para ouvir mais e falar menos. E a gente faz o contrário. A boca é bem grande. Falamos demais. Prejudicamos muito. Ajudamos pouco. Escutamos pouco. E ele diz exatamente no Sermão da Montanha. Encontramos a lição do julgamento. A máxima é não julgar para não ser julgado. E nele, Jesus se concentra numa situação comum. Acho que todo mundo aqui que já viu essa passagem sabe a história do cisco no olho. Onde ele diz exatamente, está em Mateus, ele diz exatamente: por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu olho? Ou seja, nós somos capazes de enxergar uma coisinha mínima na vida do outro e ignoramos uma coisa enorme, um defeito monstruoso dentro de nós. Porque nós temos o péssimo hábito de apontar, de julgar, de criticar, de olhar com um olhar ruim, de olhar para o outro e enxergar o que é ruim no outro. E não estamos lembrados que nós também somos observados, somos vistos pelas pessoas. E outro dia eu ia conversar com uma pessoa sobre esse mesmo assunto, a pessoa se defende assim, são os desculpismos. Ah, eu sou sozinha para falar do mundo, e é o mundo todinho para falar de mim. Quem crê, quem sabe, quem tem a certeza do Espiritismo, e o Espiritismo nos traz essas lições, reforçando o que Jesus nos trouxe, não pode ter essa desculpa, não pode ter desculpa alguma. Tem que assumir, realmente. Fulano, eu não tinha enxergado isso nela, essa pessoa tem isso de bom, e eu só sei enxergar o que ela tem de ruim. Então essa história do... a gente é capaz de reparar o cisco, uma coisinha mínima que está no olho do outro, e a gente não percebe a trave enorme que está no nosso olho. Ou como poderás dizer a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tem uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Ou seja, vamos ser o exemplo, vamos primeiro nos corrigir. Vamos realmente modificar aquilo que é necessário em nós, porque quando nós já tivermos melhor, poderemos ajudar o outro a também vencer as suas dificuldades. Então, nada aqui de a gente querer ser os autoritários, o dedo em riste e dizer, você é isso. A gente vai lembrar um pouco da etimologia das palavras, né? E é muito bom a gente voltar, porque todos nós aqui estamos aprendendo. E a gramática nos diz
o prefixo ré, que quer dizer novamente. Reaprender, aprender novamente. Reconhecer, conhecer novamente. Ora, reconhecer. Isso quer dizer que eu vou novamente lembrar uma coisa que eu já conheci. Por que é que eu olho para uma fotografia, reconheci você na fotografia? Porque já vi alguma vez. Porque se eu nunca vi antes, eu estaria a primeira vez conhecendo. Mas se eu já vi uma outra vez, eu estarei reconhecendo. E o que é reconhecer? É a gente lembrar novamente que eu já conheço isso. Então, se eu digo para o outro, tu é muito egoísta. Por que é que eu estou dizendo que a pessoa é egoísta? Porque eu sei o que é ser egoísta. Eu estou reconhecendo no outro algo que eu já conheço. Então, toda vez que eu aponto o defeito de alguém, eu estou reconhecendo em alguém este defeito. Isto quer dizer, em outras palavras, que eu conheço bem esse defeito. E por que eu conheço bem? Porque eu tenho esse defeito. Eu também tenho esse mesmo defeito. Então a gente tem que parar de ser tão crítico, tão duro, tão cruel com as pessoas, porque já dizemos, isso é verdade, que com a mesma medida que nós julgarmos o um, nós seremos também julgados. Isso é inexorável. Isso aí não tem nem por onde a gente fugir de uma coisa dessa. Não é uma questão de vingança, não é uma questão de castigo. É porque a lei é assim. A causa e o efeito. As escolhas e as consequências. É assim para todos nós. E que bom que isso é uma lei de quê? De justiça. A lei de Deus é de equilíbrio, é de justiça. Quarta lição. Não cultuar os bens materiais. E Jesus diz, olhai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. E, no entanto, o vosso Pai Celeste as alimenta. Então, a gente vai chamar a atenção, quando nós dizemos não cultuar os bens materiais, isso aí é em relação a todos aqueles que colocam os bens materiais acima dos bens espirituais. Ninguém aqui está condenando que você possa ter um Rolls Royce, possa morar num castelo, possa ter a roupa da marca mais cara que tiver. Não, você pode ter o dinheiro todinho da terra. Ninguém está proibindo de que você tenha, nem lhe julgando de nada. Agora, que você coloque acima de tudo isso os valores, os tesouros eternos, imperecíveis, que são aqueles que pertencem ao Espírito. São os tesouros espirituais. Esses de que nós tanto precisamos. Esses sim, nós precisamos. Os outros, aqueles materiais, são dados a nós oportunidades por empréstimo, mas não vão valer quando nós nos despedirmos dessa vida terrena. Nós não podemos colocá-los à frente. Então, a lição que devemos aprender com os animais, nessa frase, é de que de nada vale acumular riquezas e supervalorizar os bens materiais. A verdadeira fortuna vem da força espiritual, da fé, do amor incondicional, das relações que nós construímos com o próximo. Para quem acredita no contrário, Jesus manda um recado. Mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. É outra máxima de Jesus, onde nós precisamos compreender aquela tal história da porta estreita e da porta larga. A porta das facilidades, a porta daquela dos prazeres terrenos, das ilusões, das paixões terrenas. Essas são as portas largas. São aquelas onde nós temos muita atração para adentrá-la. E a gente precisa compreender que quando ele se refere aqui, que as aves
bonitas, voam no céu. Elas não estão preocupadas em colher, nem semear, nem ajuntar pertences nos celeiros, porque elas confiam no Pai e sabem que não vai lhe faltar o necessário. Esse exemplo é dos animais, mas a gente tem que pensar em nós. Por maior adversidade que nós estejamos passando, nós precisamos confiar, lutar, trabalhar, mas confiar. Porque aquele que trabalha no bem e espera, ele triunfa. Então nós precisamos compreender isso. E ele dá esse exemplo amoroso com as aves, que nenhuma delas aí estão amontoando riquezas desse mundo material. Porque sabem que terão o necessário. A quinta lição, ser perseverante. E Jesus nos diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que trabalhar, que confiar, vencerá. Essa salvação, na verdade, é a libertação. A libertação das amarras que ainda nos prendem, daquilo que ainda atrasa a nossa marcha espiritual. As coisas que quais a gente ainda está preso, que a gente acha que tem valor acima de qualquer coisa. Então, quando ele fala exatamente que aquele que perseverar, aquele que batalhar, que trabalhar, que confiar, que tiver essa certeza que é amparado por Deus, esse vencerá. Então, Jesus diz, perseverar é fundamental para nós atingirmos as nossas metas, os nossos sonhos. E isso vai exigir muita luta. Nada cai do céu. Nós precisamos trabalhar, ir buscar, movimentar. E como Jesus sempre disse, quando ele estava sempre diante daquela multidão, ele usava muito o imperativo para que a gente pudesse entender aquele pedido, aquela sugestão. Ide, vai, levanta. Essas coisas é para o nosso bem. Então, o perseverar é isso. É a gente lutar. É a gente realmente alcançar as nossas metas, os nossos objetivos, os nossos sonhos. Mas para isso tem que lutar. E diz ainda aqui, na condição de perseverantes que devemos ser, avaliar o alcance de nossas intenções é prudente. Mas diante dos obstáculos, é importante que nós façamos uma pausa e aguardemos o momento favorável para ultrapassá-lo. Ou seja, moderação. Ou seja, parcimônia. Não é sair sem freio, desesperado, passando por cima de todo mundo. Eu estou lutando pelos meus sonhos. Não é assim, não. A gente precisa lutar, mas é preciso também sermos prudentes. É preciso também fazer uma pausa para aguardar o momento favorável. É preciso a pausa para tomarmos o fôlego, reabastecermos, enchermos de novo de energia e confiança para continuar a luta, a caminhada. E ainda diz, calma e paciência são qualidades que caminham lado a lado com a perseverança. Elas nos ajudarão a desenvolver as habilidades de que precisamos. Então, a gente precisa entender que temos que ser perseverantes, mas temos que ter calma e temos que ter paciência. Não devemos ser como somos, imediatistas. Nós queremos para agora e a maioria de nós quer para ontem. Quando está nos pensamentos com Deus e Deus sabe das nossas necessidades, a gente diz, olha, oh meu Deus, eu estou precisando tanto disso. A gente já disse uma vez, aí daqui a 5 minutos, ouviu? Estou precisando tanto disso.
Aí lá para metade do dia, ai meu Deus, o senhor me ouviu mesmo, vou pedir de novo. Eu estou precisando tanto disso. E de tarde diz de novo, e antes de dormir, ai meu Deus, o dia hoje foi tão pesado. Mas o senhor está lembrado, não está? Eu estou precisando tanto disso. Hoje, ou Deus está surdo, não é? Ou não está entendendo o que a gente quer dizer. Mas é porque a gente não tem calma, não sabe esperar. A gente quer para ontem. Acordou no outro dia, mas meu Deus, eu pedi tanto e o Senhor não me atendeu. Porque a gente não sabe de que maneira Deus trabalha. A gente não conhece os desígnios divinos para saber quanto está sendo mobilizado em nosso favor. Porque nós não percebemos. Nós estamos tão envolvidos com as coisas do mundo terreno, com os nossos desejos, com as nossas vontades, muitas vezes desenfreadas, que nós não conseguimos captar, como diz o humorista, a mensagem do Pai. Não conseguimos. E a gente fica desarvorado, olha o relógio, olha o tempo, conta o tempo e nada da coisa acontecer. E começa, então, aquela situação de quem não sabe esperar, sabe desesperar. E começa o desespero, começa a angústia, começa o choro, começa o sofrer. Porque nós não somos ainda perseverantes, calmos e não temos paciência para saber aguardar. Sexta lição. É uma coisa puxando a outra, hein? Exercitar a fé. O exercício da fé é exaltado por Jesus em inúmeras passagens. Vários textos ilustram esse ensinamento, mas eu escolhi esse, que fala da cura do cego Bartimeu. E diz exatamente assim: o cego disse-lhe: Senhor, faze com que eu recupere a vista. Então disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Ou seja, a lição é simples. Tudo é possível naquele que crê. Mas não é crer da boca para fora. É ter a certeza. É confiar. É saber da presença do divino em nós. É não ter medo. É usar equilíbrio. É saber que acima de tudo está Deus. Acima do bem, acima do mal está o bem. Então nós precisamos ter essa certeza. Mas nós somos aqueles da corda bamba. Creio ou não creio? Ou nós somos um São Tomé. Só quando a coisa está na minha mão, aí eu acredito. Mas enquanto não tiver, a minha fé vacila. Eu não tenho ainda certeza. A insegurança toma conta de mim. Então é por isso que ele diz, nessa passagem do cego, que tanto queria ficar curado. E só de ver Jesus, estar diante de Jesus, com toda sinceridade, porque ele queria muito ficar bom, ele pede que Jesus lhe cure. E Jesus vendo, porque Jesus via, sentia, percebia imediatamente cada um, e diz: a tua fé te curou. Porque o desejo era sincero, porque sabia da confiança naquele instante. Então, a fé afasta medos, promove a autoconfiança e traz alento nos momentos mais difíceis da vida. Ora, nós sabemos de duas coisas antagônicas: o medo e a coragem. A coragem que a gente sugere e que a gente sabe que é positiva em nossa vida é a coragem de arrancar de dentro de nós aquilo que ainda nos prejudica. Nós precisamos de coragem. Porque alguns de nós até dizem assim: querer eu quero, mas cadê a força para fazer? Cadê a determinação? Você quer o bem? Claro, então faça o bem. Aí pensa duas vezes. Porque sabe que fazer o bem, muitas vezes,
vai exigir renúncia, vai exigir mudança, vai exigir o olhar fraterno de compreensão. E muitas vezes, eu não sou Jesus ainda, não estou preparado. E é por isso que a gente ainda está aqui, desse jeito, derramando lágrimas. Estamos ainda no ranger de dentes. Por quê? Porque a gente fica se negando. A gente está adiando uma coisa que é nossa. A gente quer que o outro faça, mas a gente não quer fazer. A gente exige, a gente cobra do outro, mas a gente não quer ser cobrado. Quando então a gente pode se esconder, é o que a gente faz. Se esconder nas desculpas, nos atalhos, mudando o foco das coisas, mas a nossa essência é espiritual. E em espírito nós não escondemos nada de ninguém, principalmente de nós. Porque nós temos uma grande coisa importante dentro de nós que se chama consciência. E a consciência, ela vai cobrar de nós. Então nós temos que ter autoconfiança, acreditar em nós. Se eu desejo o bem e quero fazer o bem, eu vou fazer o bem. Mas o momento é de adversidade. Mas eu estou imbuído do sentimento maior. Então eu vou ter que ter confiança naquilo que eu estou desejando. Eu acredito e eu vou fazer. Então é preciso que a gente seja esse corajoso. Cultivar a justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa justiça que nós tanto queremos. E às vezes as pessoas assim fazem assim, mas que justiça é essa? Eu não conheço essa justiça. Conhece quando está se sentindo injustiçado. Se sente todo dolorido, ofendido, magoado. E a gente precisa compreender que os desafios que nós enfrentamos todos os dias são muitos. Jesus tem consciência disso e nos revela a necessidade de, mesmo diante das dificuldades, que todos nós devamos agir com justiça e retidão, para que assim nós possamos alcançar o reino de Deus. A crença em uma sociedade mais justa foi inclusive uma das grandes motivações de Jesus para que ele começasse a pregar e a espalhar seus ensinamentos pelo mundo. Aqui, ele reconhece que a luta pela justiça em todas as situações pode até trazer sofrimento, mas ela nos estimula a nós nunca desanimarmos. E Jesus tem uma das frases que diz assim: nesse mundo sofreis atribulações, mas tende bom ânimo. Ou seja, ele sabia tanto da nossa condição, das dificuldades que nós todos passaríamos e passamos, que ele nos conforta e nos consola quando ele diz: mas tende bom ânimo, confia, vai passar. Porque nós somos criaturas que temos sede e fome de justiça. E todo aquele que promover a justiça, todo aquele que saciar o outro, fazendo a caridade, trazendo um alento para aquele que sofre, ele já está incluído aqui. Serão todos saciados, entrarão todos no reino dos céus. Serão todos os participantes do banquete espiritual que nos aguarda. Então é por isso que nós precisamos cultivar a justiça. É a justiça divina. É aquela onde promove a igualdade, o equilíbrio, a fraternidade, a solidariedade, a harmonia e união entre todas as pessoas. É disso que nós estamos nos referindo. Dizer não à violência. Não combinam com a página hoje? Atritos físicos tirados do Vinhas de Luz. A trajetória de Jesus transparece uma forte resistência às situações de violência. Em momento algum, ele aconselha
ou instiga seus seguidores a praticar atos violentos contra os inimigos. Pelo contrário, ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo vos tornarei filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol igualmente sobre os maus e bons, e a chuva sobre justos e injustos. A palavra de Jesus mostra que é necessário deter o ciclo da violência e não simplesmente dar curso a ele. Então, quando ele diz exatamente: amai os vossos inimigos, ele não está dizendo que você chegue para o outro, abrace, beije, como se fosse um falso, um hipócrita. Ele está querendo dizer que não faça mal ao seu adversário. Faça o bem a ele. Isso já é uma prova de amor. Então, amar o inimigo, é isso que ele diz. É não se comprazer da desgraça do outro, é amar o outro no sentido de querer o bem dele, socorrê-lo quando necessário. E orai pelos que vos perseguem, porque todos nós perseguimos e somos perseguidos. Não é? Nós estamos sempre a perseguir o outro, no mundo físico e no mundo espiritual. Mas também nós temos adversários que estão à nossa procura e alguns tantos já nos encontraram. Então também estão de olho na gente. Sorria e você está sendo filmado. Filmado pela espiritualidade. Nós não estamos percebendo, mas nós estamos sendo observados. Então Jesus diz exatamente porque o mesmo Deus, o mesmo Pai que ampara os bons, também ampara os maus. O mesmo sol que aquece e ilumina, não é? Como ele diz aqui, sobre os maus e os bons. E a chuva sobre o justo e o injusto. Porque Deus não faz divisão. Todos nós somos seus filhos. Todos. Então Deus é amoroso com todos, misericordioso com todos, justo com todos, bom com todos. Então é preciso que a gente compreenda isso. Estou olhando meu tempo. Ser humilde. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ao contrário do que se pode pensar, a humildade não tem nada a ver com pobreza, não é? Muitas vezes a gente olha: eita, mas fulano tem uns trajes tão humildes, mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando exatamente o maior exemplo de humildade que é Jesus. A humildade é perseverar na decisão de esvaziar-se de si mesmo, como disse Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Ninguém pode seguir a Jesus sem tomar a sua vontade, sem ser humilde, sem seguir aquelas suas recomendações. Então, Jesus é a humildade. É o exemplo simples. Não tem orgulho, não tem ambição, não tem egoísmo, não tem vingança, não tem nada dessas coisas que nos prejudicam. Então ele quis dizer nesse sentido, dessa pureza, dessa mansidão, dessa mansuetude. E eu escolhi a 10ª lição, ser feliz. Se as lições de Jesus Cristo funcionam como uma luz que ilumina a vida, nesta seleção de ensinamentos não ia poder faltar essa para a gente. Que a gente quer isso, ser feliz. Mas afinal, o que é felicidade? Como pobres e aflitos podem ser declarados felizes? A bem-aventurança para Jesus não enfoca a riqueza ou a pobreza, mas enfoca o apego ou o desapego. A questão reside no interior da pessoa, no seu coração, no seu espírito. Ele disse: a felicidade não é deste mundo. Ele nos diz o Evangelho, né? Ela começa aqui, ela se realiza aqui.
Os alicerces são plantados aqui, para quando viajarmos deste mundo, nós possamos ser plenos e felizes. Então, quando ele diz, a felicidade não é deste mundo, ele quis dizer que a felicidade é espiritual, não é do mundo terreno. Mas Jesus não disse que a gente já não podia ser feliz aqui. Pode sim. A gente começa a construir nossa felicidade todo dia. As coisas boas que nós vamos ajuntando, que é o nosso patrimônio, a nossa herança espiritual, é o que nos vai trazer a felicidade. Então ele diz aqui, como é que pode pobres e aflitos serem felizes? Pobres e aflitos não é essa palavra. A felicidade reside exatamente do que está cheio o nosso coração. Como é que nós nos sentimos? E são momentos. Não imaginem vocês que tem que ser aquilo constante. Ah, eu não sou feliz não. Por quê? Eu sou umas horinhas. Agora eu faço como o poeta nosso. Só nas horinhas de descuido é que eu sou feliz. Pois eu sou feliz naquelas horinhas. E é naquelas horinhas que a minha felicidade é intensa. Porque é dela que eu me alimento. É das coisas simples. É na pureza do coração. É num gesto fraterno. É num olhar amigo. É na palavra que consola. É num sorriso que cativa. Essa é a horinha de felicidade. É a horinha de descuido, quando a gente não está prestando atenção e não está exigindo condição alguma. Então, todos nós podemos e seremos felizes, sim. Jesus ensinou-nos que os sofrimentos, as misérias, as decepções, as dores físicas, as perdas dos entes queridos, tudo isso aí nós encontramos consolação na fé no porvir e na confiança na justiça divina. Aquele que nada espera após a existência da vida material, ou que simplesmente duvida da continuidade da vida na alma do mundo, né? Sente o peso da aflição. Quantos de nós, irmãos, que não creem na imortalidade da alma e quando retornam ao mundo espiritual, vivem verdadeiros sofrimentos, porque não compreendem, né? Não dispõem da esperança para amenizar a sua amargura. Por isso Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Todavia, Jesus impõe uma condição para que os aflitos mereçam a sua assistência e desfrutem da tal felicidade. Ele quer o cumprimento da lei do amor e a caridade que ele ensinou. E o Espiritismo realiza o que Jesus disse. É o Consolador prometido. Ele leva o homem a conhecer todas as coisas. Sabermos de onde nós viemos, para onde nós vamos e por que nós estamos aqui. A cumprir os princípios da lei de Deus e a ter a consolação pela fé e pela esperança. 10 lições que mexem muito com a gente. São milhares de lições que, se a gente for abrir o Evangelho, cada frase daquela é uma lição para a nossa vida. Mas essas já são o suficiente para que a gente compreenda o que é que Jesus veio fazer aqui. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Aos homens de boa vontade. Ele não disse aos homens de vontade. De boa, aqueles que realmente desejam a paz, aqueles que realmente querem o bem, aqueles realmente que querem ser felizes, aqueles que estão dispostos a amar, a servir, aqueles que compreendem que Jesus é a alegria dos homens, aqueles que compreendem que numa época agora que o plano terreno comemora a natividade, a vinda do Cristo para modificar esta humanidade, para que realmente possa nos libertar de tudo aquilo que ainda nos prejudica. Basta que nós sigamos os seus convites, que nós entendamos e exercitemos o receituário de felicidade que está no seu Evangelho. Que Jesus nos abençoe, abençoe a todos vocês, a toda a humanidade,
que este Natal não seja exatamente só a data para a gente se confraternizar, mas que o Natal, como todo nascer, seja o nascer no coração de cada um das oportunidades que nós precisamos de amar, 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 de amar. Porque amor e amar é o maior sentimento da nossa vida. Muita paz para todos e um Feliz Natal. Assim, por gentileza, quem deseja, cheio de coragem, de paz, de alegria, em fazer a prece. Conta o relógio. Só um pouquinho. Wagner? Wagner já está bem concentrado? Já estava aí em sintonia? Obrigada. Saúde e paz para todos. Que o alimento do estômago não nos falte. Mas, acima de tudo, que o alimento da alma esteja presente todos os dias para nós. Vamos orar. Agradecermos a Deus e a espiritualidade amiga que aqui se encontra, pelos ensinamentos nos concedidos nessa noite, que eles, Senhor, possam se fazer em nossas vidas uma luz que cada um de nós possamos buscar, a fim de que nos caminhos que ainda nos faltam nesta vida, nos modifiquemos e aonde quer que estejamos, aonde quer que passamos, possamos iluminar os nossos caminhos, procurando acima de tudo sermos verdadeiros cristãos. Obrigado, Jesus. Obrigado, queridos amigos. Que a tua paz e que a tua luz envolvam a todos nós aqui presentes, espíritos encarnados e desencarnados, neste momento e por todo sempre. Que assim seja. A nossa última reunião do ano é no dia 22/12, ok? E nós